Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça. Meus amados, estamos hoje, domingo, primeiro dia da semana, e também no último dia do ano, o último dia do ano e o primeiro dia da semana, desta semana que nós iniciamos o estudo da Palavra de Deus e vamos entrar o ano novo e a primeira semana do ano estudando esta palavra. Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 18 de João. As 2 semanas passadas, nós esmiuçamos o contexto do capítulo 17 do livro de João. E o título da lição desta semana é Vale da Sombra e da Morte. É um título, lá do capítulo 23 do livro dos Salmos, quando Davi diz, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, Pois bem, isso vai acontecer com Cristo, E aí no capítulo 18, verso 1, diz assim que Cristo ali acabou de ceiar, de pregar ali para os discípulos, fazer aquela oração sacerdotal, diz o texto assim, Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou no jardim. Olha, meus amados, que cena e que significado poderoso nós temos aqui. Veja que Cristo estava em Jerusalém, esse rio aqui, esse vale do Cedron, é chamado de as torrentes do Cedron. Cedron é um rio, é um vale, É um vale por onde passava aquelas águas torrenciais da época de inverno, Quando caía aquela estoró, aquela chuva forte, ali sempre estava inundado com grandes correntes de água, apesar de ser um lugar seco, mas no inverno estava entre montanhas, ali virava um vale. Então este vale estava entre 2 montes, o Monte Moriá, o Monte do Templo, onde foi construído o Templo de Salomão, e do outro lado, um outro monte, que era o Monte das Oliveiras. E no meio, ali embaixo, no vale, lá embaixo, estava esse Cedron, que era um riacho, um local por onde passavam as torrentes das chuvas. Então, olha que coisa linda, Cristo estava em Jerusalém, e esse vale ficava exatamente perpendicular, assim, de frente para o muro oriental, ou seja, para onde nasce o sol. Ele sai exatamente nessa direção, desce o vale, profundo vale do Cedron, para subir a montanha do outro lado. Veja só, 2 montes, um monte de um lado, o monte do templo, tipologia, templo. Cristo é o grande templo de Deus. Do outro lado, as oliveiras. Oliveira, a árvore que produz o azeite para o candelabro, para produzir a luz. Ora, estavam separados por um vale escuro. O templo, que é o vaso, e a oliveira, que é a substância que provoca o fogo dentro do vaso. Oliveira, azeite e candelabro não podem estar separados. E ali Cristo realmente descendo, ele nos traz ali assim, uma figura muito importante. É como se o Espírito fosse separado do vaso. A partir daquele momento, Cristo ia ser testado, ia descer o vale. Até o ponto de o Pai, dele lá na cruz do Calvário, gritar, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, a presença espiritual de Deus sai do Filho por causa dos nossos pecados que ele escolheu levar sobre si para expiar a nossa culpa. Já imaginou? Que cenário, Que coisa impressionante. Por que tinha assim? Por que a Bíblia descreve isso com tanta clareza? Ora, isso aqui é para nós entendermos que as Escrituras Sagradas não colocou aqui o nome Monte das Oliveiras, Monte do Templo, Vale do Cedron, por onde passava uma torrente de águas, Águas, tipologia da palavra de Deus, torrentes de água. Tem que descer o mais profundo vale, como Cristo desceu dos céus à terra, para nos dar de beber da água pura, que é a palavra de Deus. Quando nós paramos para examinar aqui, a gente vai entender que tudo isso aconteceu desta forma,
porque até o cenário prega para a gente. Isso não foi, eu não acredito que o que está escrito aqui, o cenário, como aconteceu, foram coincidências. Deram nome, depois que aconteceu, que foi que deram o nome lá de Monte das Oliveiras. Não. Monte do Templo, o Monte Moriá, o Monte do Templo, esse nome não aconteceu depois, não. Isso já era chamado assim. Então, tudo foi perfeitamente pensado, planejado por Deus, para que nós hoje, né, o povo daquela época também, obviamente, né, os discípulos depois de batismo com o Espírito Santo lá no Pentecostes, e cada um de nós, depois dessa unção espiritual, pudéssemos analisar cada detalhe desse para a nossa edificação espiritual. Né? Cristo foi separado, ficou entre um e o outro, entre o templo, né? Quem é o templo de Cristo? Deus. Quem é o nosso templo? Deus e Cristo. Nós somos o quê? Templos de Deus e de Cristo. Pronto. Separado, descer um vale, vale símbolo de profundidade, de escuridão, né? De frieza. Né? À noite nos vales fica muito frio, né? É perigoso os vales, né? O vale, né, é um perigo para a caça, para uma ovelha que está no vale, porque os predadores sempre vêm de cima para ter uma visão privilegiada, para se lançar sobre a presa lá embaixo, né? Então, o vale sempre tem essa conotação, né? Por isso que no Salmo 23, Davi vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, porque é no vale aonde a presa, né, fica mais exposta e aonde os predadores caçam para matar. Olha que coisa, Cristo desceu o vale do Cedron, entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo, né, para justamente passar pela maior das provações. Outra tipologia é que ele sai do templo em busca das oliveiras, não é? Ele sai da cidade, da instituição religiosa, em busca da unção do batismo com o Espírito Santo, que está na tipologia, né? Na tipologia do azeite. O azeite, unção com o Espírito Santo, sai da instituição religiosa, sai do templo de pedra, sai da cidade, né? Organização do homem, construção do homem, obra do homem, sai disso aí para ir em busca das oliveiras, em busca ali da unção espiritual. Quanta tipologia, né? Quantas simbologias importantes esse texto pode nos fazer refletir. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta desta lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Quem acompanhava Jesus na travessia desse vale? O verso 18:2 diz assim, e Judas, o Iscariotes, né, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Ou seja, Judas conhecia muito bem, né? A pergunta não é, né, quem acompanhava, né, quem acompanhara no passado, né? Porque Judas naquele momento, Judas não estava com Cristo, ele já tinha saído para ir vendê-lo, né? Então a pergunta aqui é quem acompanhara no passado. Então Judas, que o traía, que estava traindo ele naquele momento, também conhecia aquele lugar, porque no passado já tinha estado muitas vezes com Cristo ali, junto com Cristo e com os outros discípulos naquele lugar. Então o texto aqui está nos dizendo que Cristo foi para um lugar que Judas sabia que ele ia para lá. Que Judas sabia que o costume dele era ir para lá, né? Gostava de estar naquele lugar. E então, isso é tão claro que o texto não diz que Judas saiu perguntando às pessoas, o mestre foi para onde, está por onde? Como é que você encontra alguém? Como é que você encontra alguém numa noite daquelas, do tempo de Cristo, onde não tem iluminação, a luz era muito precária, produzida por uma tocha acesa, e algumas vezes uma lâmpada, uma velazinha, um pontozinho de fogo pequeno, alimentado por um azeite, né? Era muito pouca luz que se tinha. Então, como é que se encontra alguém desta forma, né? Jesus poderia estar em qualquer lugar do mundo naquele momento, né? Mas Judas
ele vai, depois que ele vende Jesus Cristo lá aos sacerdotes, e que um grupo de soldados do Sinédrio o acompanha para ir buscar prender Jesus, né? Ele já vai direto lá no jardim do Getsêmani, porque ele sabia muito bem aonde Jesus poderia estar, né? É por isso que o texto faz essa base preparatória para o que vai acontecer logo mais, né? Judas, sabendo onde Cristo poderia estar, ele acompanhado dos soldados se dirige até lá. Veja que coisa interessante nesse texto, né? Judas, né, que estava traindo naquele momento, ele conhecia o lugar. Perceba, que lugar? O lugar aonde estavam as oliveiras, o lugar aonde se encontra Jesus Cristo. E aqui nós temos um fato muito interessante. Quantas pessoas neste mundo, como eu e você, que sabe aonde encontrar Jesus no jardim de oliveira, ou seja, num jardim aonde um verdadeiro jardim. Qual é o jardim com abundância de oliveira, ou seja, com abundância de produção, com possibilidade de produzir azeite, símbolo do Espírito Santo? Nós temos vários jardins, né? O principal deles é a Bíblia Sagrada. Quando a gente abre ali, é um jardim de riqueza, de informações, né? Está no meio ali de verdadeira riqueza natural da palavra de Deus, né? Um outro ponto que a gente precisa entender aí é que muitas vezes na tipologia, árvores são comparadas a pessoas, né? Não só lá na parábola do Jordão, aonde o Senhor usa árvores para falar da escolha de um novo rei usando árvores, né? Árvores como pessoa. Mas nos símbolos do Apocalipse, né? Árvores são pessoas, né? Jesus Cristo se compara a uma árvore e a sua videira verdadeira. Na visão simbólica, no sonho de Nabucodonosor, ele era uma árvore, né? Então, na Bíblia está repleta de simbologias de que árvores são pessoas, né? A simbologia, a tipologia de árvores é pessoas. E aí um jardim, é como se o texto dissesse, ali havia um jardim de pessoas com o Espírito Santo de Deus neles, né? Internamente neles, o azeite ali sai deles, né? O fruto do Espírito Santo, que é a azeitona, que faz o azeite. Olha que tipologia linda. Então isso quer dizer que Judas conhecia muito bem o jardim. Judas havia conhecido um jardim de pessoas, cheio do Espírito Santo, Jesus e os discípulos. Ele conhecia bem. Isso quer dizer, para nós hoje também, que o fato de a gente estar convivendo com um jardim de pessoas, numa congregação de pessoas santas, isso não quer dizer que eu nunca poderei trair Cristo, nunca poderei trair a verdade, o santo evangelho. Isso significa dizer que a única forma que nós nos manteremos fiéis, não traindo Cristo, não traindo o evangelho, não traindo a verdade, é manter-se no mesmo espírito de Cristo e no espírito dos santos apóstolos, que já receberam esse espírito de Cristo. Então, fica aqui, dentro dessa imagem tipológica, dentro desse cenário que nós estamos examinando aqui, esta referência para a reflexão, né, de uma palavra espiritual que fala com a gente até quando está citando questões de ordem geográfica, de conhecimentos culturais e de aspectos pessoais aqui muito inerente à ocasião que está se passando ali no momento. Nada do que está escrito na Bíblia aqui foi jogado de qualquer jeito. É muito importante que a gente entenda esses detalhes. Então, eu hoje, você hoje, que participa, tem a sorte, né? A sorte não, a providência divina, né? De participar de um grupo de pessoas que estão no mesmo espírito, buscando de Deus viver a sua verdade, fazer a sua vontade, que recebeu a presença, o toque de Cristo e a presença do seu Santo Espírito na mente dele, que tem o santo privilégio de se congregar, de se reunir com pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, né? Colocar na cabeça que
Nós precisamos nos submeter à vontade de Cristo. Não querer fazer as coisas conforme a nossa vontade, como Judas queria fazer segundo. Ele se achava superior a Cristo em inteligência. Jesus está com medo de assumir esse trono. Eu vou dar uma forcinha logo para ele, para o Sinédrio e os romanos vierem prender ele, e ele, quando ele estiver preso, ele se manifestar com esse poder lá. Deus manda os anjos logo, e ele assume logo o trono, e eu vou dar uma forcinha para ele assumir isso logo. Parece que Judas pensou assim. Ora, veja que coisa terrível o que Judas fez, né? Eu não acredito em hipótese alguma que Judas não tinha ele gostava de uma certa forma de Cristo e dos discípulos. Mas ele gostava muito mais do dinheiro, da reputação, da posição, da sua inteligência, da sua capacidade de articular as coisas. Se ele não gostasse de Cristo, ele não teria se matado por um remorso, depois que viu que o seu plano não deu certo, depois que ele havia se tornado um grande traidor? Não é mesmo? Pois bem, então nós temos que ter todo o cuidado que mesmo vivendo e convivendo com a Bíblia, convivendo com pessoas que têm o Espírito Santo, convivendo com a verdade, com pessoas que estão ligadas à verdade, com o próprio Cristo, a gente não está livre de se tornar um traidor. Então tem que ter muito cuidado. Essa é uma verdade que cada um de nós, com muita humildade, precisa enxergar. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 2, que nos diz assim: que fez Judas, sabendo que os sacerdotes planejavam matar Jesus? Nós já vimos nos estudos dos capítulos anteriores do livro de João, por diversas passagens, quando até os próprios discípulos diziam para Cristo, né? Como é que o Senhor quer voltar lá para a Judéia, sabendo que os sacerdotes planejam lhe matar, né? Os próprios discípulos já haviam dito isso, ou seja, Judas sabia muito bem disso, né? Judas já tinha ouvido inúmeras vezes que os sacerdotes tinham um plano de matar Jesus Cristo, a vontade de matar Jesus Cristo, né? Eles tinham esse intento. Então Judas não era inocente. Se Judas achava que os sacerdotes iam só prendê-lo, né? Seria assim muita inexperiência, muito inocente. Eu estava completamente cegado ali pelo diabo, porque não tem outra explicação para tamanha infantilidade ou maldade, né, no coração de Judas, né? Então, o que ele fez, mesmo sabendo que os sacerdotes estavam planejando matar Jesus? Capítulo 18, versículo 3 diz assim: tendo, pois, Judas recebido a escolta, olha só, a escolta de soldados, né? Soldados do Sinédrio. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e também dos principais sacerdotes e dos fariseus, era muita gente ali querendo, né, prender Cristo. A escolta de soldados, os principais sacerdotes, uma cúpula, que não diz quantos, se era 10, 15, 20, 30, né? E também da parte dos fariseus, ou seja, os religiosos mais radicais. Se tem alguém que é perigoso no mundo, chama-se o religioso radical. O religioso radical, ele é violento, né? Ele é violento, ele é terrível, né? Aí diz assim ainda, ó, e alguns dos guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Obviamente alguém que vai para o lugar chamado Monte das Oliveiras, um jardim, né, cheio de oliveiras, uma escolta com vários soldados, também não diz quantos soldados eram, se eram 10, 12, 20, né? Não diz a quantidade de sacerdotes, nem a quantidade dos representantes da seita dos fariseus, né? Na companhia de Judas, essa quantidade de pessoas, não vou dizer uma multidão, porque eu não sei a quantidade, mas uma quantidade, obviamente, não seria 12, 15, 20 pessoas, porque Jesus estava na companhia dos seus discípulos, né? Com Cristo seriam 12, né? Então ninguém vai prender um homem que está na companhia de mais 11 pessoas, no mínimo, com apenas 12 pessoas. Era uma quantidade bem maior, talvez 30, 40 pessoas, né? Não sei. Então eles chegaram àquele ambiente com lanternas, né? Com tochas para iluminar o caminho, né?
e com armas, porque a missão era prender. E se alguém está armado, obviamente, esperando uma reação para, obviamente, a possibilidade de um confronto, né? Então, é essa descrição que a Bíblia nos diz claramente que Judas, ao invés de ter recebido a bênção de Cristo, recebido o corpo e o sangue de Cristo, uma tipologia, né, da aceitação de Cristo e do Espírito de Cristo lá na ceia, ao invés de ele ter recebido o batismo com o Espírito Santo, Judas recebe uma escolta, recebe soldados, entre aspas, inimigos contra Jesus Cristo. E aí cabe uma pergunta, né? Uma pergunta individual para cada um de nós. O que é que nós temos recebido? Temos recebido, né? Receber é aquilo que eu quero para mim, é aquilo que eu comungo, é aquilo que eu aprovo, é aquilo que eu desejo, né? Eu só recebo isso. Judas recebeu aquilo que era contra o reino de Deus, que estava contra o reino de Deus, que ia fazer mal ao Filho de Deus, que ia fazer mal aos filhos de Deus. E aí a pergunta continua: o que nós temos recebido? Recebido aquilo que vem de Deus, que é para a nossa edificação espiritual, para o nosso bem, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual, para o bem da congregação, para o bem da igreja, para o bem de todos os que compõem, que fazem a obra de Deus? Ou a gente tem recebido aquilo que não vai nos edificar, que está em contraponto, que está contra a vontade de Deus, contra a verdade, contra o reino de Deus? Então, isso aqui é o grande resultado, é a grande prova de que Judas não queria receber aquilo que vinha da parte de Deus, mas queria receber aquilo que vem da parte da igreja, que vem da parte dos sacerdotes, que vem da parte da liderança religiosa, que vem da parte do sistema religioso, e não aquilo que vem de Deus. Infelizmente, é isso que Judas recebe. Aquilo que nós recebemos é aquilo que vai nos ajudar a edificar o nosso caráter, para o bem ou para o mal. E a pergunta continua: o que nós temos recebido? Ou seja, o que nós temos aceitado? Tem agradado a Deus ou agradado ao mundo, aos homens? Judas escolheu o seu destino, fez a sua escolha, usou o seu livre-arbítrio para tomar sua decisão, escolher aí o seu destino. E infelizmente nós sabemos o resultado que aconteceu aí na vida de Judas, né? Ao invés de receber a Cristo, ao invés de receber as coisas de Deus, recebeu as coisas dos homens, né? A cobiça dos homens, que vinha principalmente dos piores inimigos de Cristo, que eram os líderes religiosos, né, da sua época.